Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para falar do concurso de Campinas, né? Então, nossa segunda parte do vídeo, e eu já entro aqui com uma questão que apareceu lá, o pessoal mandou pergunta sobre as faixas multietárias. Gente, as faixas multietárias que eu comentei no vídeo anterior, eu estava falando de contexto histórico, né? Então aquelas não são. E depois eu vou mostrar quais são, porque tem um decreto de 2013, tá? E aí sim, tem as faixas etárias lá, nós vamos comentar. Lembra que quando eu estava comentando aqui, eu estava comentando dentro de um contexto histórico da educação infantil, né? Então, continuando o nosso vídeo, né? Só essa informação importante, estávamos falando do currículo, né? Da educação infantil. Então aqui esta concepção difere de um currículo prescritivo nos quais os profissionais são meros executores de um roteiro predeterminado para trabalhar cor, nomeação, sequência, letras, figuras geométricas, pintura, desenhos prontos, idade, campo, quantidade, tamanho, datas comemorativas e exercícios motores, tá? Então, sempre quando a gente está tratando de educação infantil, a gente tem que ter em mente, na hora de responder as nossas questões da prova, que é um período onde a questão da flexibilidade é muito importante, né? Muito importante. Então, todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compõem o currículo, como carinho, beijo, toque, banho, trocar fralda, descansar, dormir, quando tiver vontade, calçar os sapatos, vestir a roupa, arrumar a sala, locomover-se, alimentar, passear, cantar, escalar, pular, escorregar, brincar, conversar, pintar, modelar, desenhar, dramatizar, escrever, pesquisar, dentre outras práticas educacionais da educação infantil são planejadas e avaliadas. Veja, eu vou insistir muito nisso. O educar e o cuidar são indissociáveis, tá bem claro aí, né? Então, um banho não é um ato só de cuidar, é um ato de cuidar e educar, né? Trocar a fralda também, tá? Por quê? Porque ali você vai cantar uma música, ali você vai estimular, ali você vai fazer movimentos, né? Principalmente aí com os bebês, tá? Com a mesma importância, a configuração curricular, ou seja, desenhar não se sobrepõe a lavar as mãos para se alimentar e trocar fraldas, e é tão importante quanto contar uma história, né? Historicamente, tem-se referências marcantes no campo do currículo. A psicologia de forma enfática na década de 60, a sociologia marxista com a teoria crítica na década de 80, e atualmente há um movimento relacionado às transformações que vem ocorrendo na sociedade globalizada econômica e geograficamente, diminuindo distâncias espaço-temporais provocadas pelos avanços tecnológicos e econômicos que rompem com os interesses locais. Então, é claro que esses movimentos que estão colocados aqui, pedagógicos, né, de políticas influenciados pela psicologia, pelo marxismo, pelas novas pedagogias contemporâneas, né, isso faz parte da educação, né? Então existem vários movimentos aí e isso acaba influenciando as concepções de currículo, né? Na dimensão curricular há indubitavelmente um hibridismo de ideias e concepções. Na elaboração dessas diretrizes da educação infantil, revisita-se o currículo em construção, que baliza o movimento que se refere à participação, a dinâmica participativa de sua elaboração, englobando os avanços da pedagogia das infâncias e as múltiplas experiências locais, né? Então, claro que a pedagogia avançou muito nos seus estudos, né? Unindo aí diversas formas aí e tem conseguido aí elaborar aí novas práticas, novas ideias, novos entendimentos da criança, e isso é fundamental, certo? Sempre dentro daquela linha que eu falo para vocês: cuidar e educar são indissociáveis. Os eixos estruturantes, que são as interações e as brincadeiras, isso são informações que eu vou cansar de repetir para vocês,
para que vocês não errem na prova e que você ouça a minha voz na hora da prova, né? Então, pedagogia das infâncias refere-se a estudo de práticas educativas voltadas para as infâncias, as quais constituem diferentes tempos, lugares diversos que se reconfiguram nas múltiplas relações cotidianas. Para compreender essa pluralidade de infâncias e relações que se estabelece fundamental o apoio da sociologia da infância, que estuda as relações sociais das culturas de pares das crianças entre elas e delas no mundo, compondo amizades, conflitos, curiosidades, gostos, práticas, prazeres, brincadeiras e imaginação, né? Então, a interação, ela tem sempre um papel importante. E aí a sociologia entra nesse campo, né? Por quê? Porque muitas vezes a tendência é a gente ter uma visão muito infantilizada da infância, no sentido de simplificar essa visão. E não, a criança é um ser complexo, como eu já falei, um ser rico, né? Já caiu uma questão de prova uma vez da Unesp, dizia assim, qual a visão da criança que o documento tem? Então é uma visão de uma criança rica, complexa, com direitos, né? Não é uma visão simplória da infância. Então olha só aqui o que diz: a complexidade das infâncias instiga-nos a investigar os saberes das próprias crianças, não para reafirmar as incapacidades que a elas foram atribuídas, mas para destacar um conjunto de peculiaridades positivas que diferem as crianças dos adultos, né? Então, porque muitas vezes, porque a criança não sabe isso, porque a criança não sabe aquilo, né? Não, essa é uma visão que parte do não, né? E eu sempre falo isso, até para quem vai fazer concurso. Partir do não é muito ruim, né? Outro dia eu recebi uma pergunta assim, se zerar não é desclassificado, né? Nunca você deve começar um estudo pensando em zerar, né? Porque você já está começando a pensar na parte negativa e você tem que pensar na parte positiva. Quanto eu preciso para passar, certo? Porque automaticamente, gente, essa visão, ela implica nos nossos estudos, no nosso comportamento. É assim com a criança, né? Se você parte das negatividades, das coisas ruins, né, a sua visão já vai estar focada nesse aspecto. Então, a gente tem que partir da riqueza, da inteligência, da criatividade, né, da criança que está sempre nos surpreendendo. Hoje o currículo não pode se abster de considerar objetivamente questões locais. É importante essa questão local, trabalhar o local, trabalhar a região, certo? Étnico-raciais, as diferenças sociais de gênero, a laicidade da educação pública, a sustentabilidade, tudo são temas importantes, né? Questão do respeito, da valorizar a diversidade, de não criar ali na escola uma questão, principalmente na pública, obviamente, uma questão religiosa, né, de direcionar para a religião A e B, até porque vivemos num país de muitas religiões, certo? A sustentabilidade, a questão do meio ambiente, as idades, o consumismo, as deficiências, né, das crianças e adultos, que envolve outras políticas sociais e públicas que permeiam as educacionais. Junto a essas, busca-se nesse processo firmar coletivamente as diretrizes curriculares da educação infantil, né? Então, olha só o que se busca com esse documento, vendo aqui a potencialidade de bebês, crianças, pequenas e adultos. Qualidade não é um valor absoluto, não é adequação a um padrão ou normas estabelecidas a priori do alto. Qualidade é transação, isto é, debate entre indivíduos e grupos que têm interesse à relação, à rede educativa, que tem responsabilidade para com ela, com os quais estão envolvidos e de algum modo que trabalham para explicitar e definir de modo consensual valores objetivos, prioridades e ideias, como se é a rede para a infância e sobre como deveria ou poderia ser. Veja bem como isso é importante, gente.
você tem que ter isso em mente na hora da prova. DNA da educação. Diálogo, né? Diálogo, democracia, valorização da diversidade. Vai responder uma questão na prova lá, você está fazendo a prova, pareceu algo que não é democrático, que desrespeita os direitos humanos, que segrega, que separa, você já vai ver que está errado, né? Porque todos os documentos da educação caminham nesse sentido, né? Então, olha só, a concepção de currículo aqui presente pressupõe intencionalidade ao planejar os tempos cotidianos e os espaços internos e externos para além das próprias unidades educacionais. Veja, a questão da intencionalidade. Não é porque é criança, vamos brincar, solta as crianças lá para brincar de qualquer jeito. Não. Tudo tem uma construção pedagógica e intencional de estimular desafios, de estimular a criança, de estimular o conhecimento. Ou seja, a questão da intencionalidade é muito importante. E muitas vezes a banca coloca assim, porque na infância, né, é espontâneo, deixa a criança brincar. Não, lembre que nós estamos falando de educação. E educação tem, né, uma área que cuida disso, que é a pedagogia, e que tem intencionalidade nas suas ações, né? Ou deve ter, né? Então, a disponibilização de múltiplas, inesgotáveis de materiais, a qualidade da relação cuidadosa de escuta. Veja que o documento enfatiza muito escutar as crianças, né? Olhar atento aos bebês e às crianças pequenas que inventam, criam, transgridem, transformam, brincam e produzem culturas, né? Então, manifestações expressivas dos bebês e das crianças pequenas. Ao nascer, as crianças são mergulhadas no mundo da cultura, estabelecem múltiplas relações e reinventam em sua confluência das experiências que realizam cotidianamente, produzem sentidos, significados e reconfiguram o mundo na multiplicidade de relações. Para tanto, exige-se uma postura investigativa do profissional que considere as crianças protagonistas. Veja a visão de criança. Uma criança protagonista, criadora, inventora, transgressora. A banca pode colocar isso e você falar, nossa, transgressora, né? Que tem no brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma concepção pré-determinista que prevê o que as crianças realizarão, né? Então, é importante essa visão, você levar essa visão para a prova. A educação de crianças produtoras de cultura pressupõe um profissional que transcenda questões como se alfabetiza ou não na educação infantil, se prepara ou não para o ensino fundamental, se é esse ou aquele que limpa o bumbum da criança, né? Olha como essas visões são limitadoras, né? São visões limitadoras, né? Não, eu não posso limpar, né? Aquelas preocupações limitadoras que o currículo está colocando e que busquem produzir conhecimento sobre a pedagogia da infância a partir das indagações do cotidiano que se vivencia, ao invés de apenas consumir o saber alheio, né? Então, a criatividade, né, pedagógica diante daquela realidade de você criar, de você desenvolver trabalhos que possam estimular as crianças. Para isso, se faz necessário acesso a bens culturais, o exercício do olhar atento aos bebês e crianças pequenas e a documentação dessas práticas visando a produção de conhecimento por aqueles que realmente conhecem as infâncias. Ao retomar as questões se alfabetiza ou não na educação infantil, se prepara ou não para o ensino fundamental, a temática letramento provoca muitas discussões na educação infantil. Aqui ele é entendido como constitutivo de uma educação intencional ao experimentar a função social da escrita, as relações cotidianas com bebês, crianças pequenas, adultos, familiares, compõem uma dinâmica interativa com a cultura letrada.
vivendo intensamente presente em situações do cotidiano. Não é a codificação e a decodificação da letra que compõe o currículo da educação infantil. Isso é muito importante, gente. É uma discussão um pouco, até a Emília Ferreiro fala disso, vazia nesse sentido, porque assim, não é discutir se alfabetiza ou não na educação infantil. A educação infantil, ela tem que dar, né? Ela fala interações e brincadeiras com a realidade. A nossa realidade não é uma cultura letrada, nós não utilizamos as letras, nós não vemos jornais, anúncios, revistas, lemos na internet, lemos livros, isso não faz parte do nosso mundo? Então vai fazer parte também da educação infantil, mas não no sentido de ensinar as crianças a ler e escrever, a codificar e decodificar, não é isso, mas sim de apresentar a cultura letrada através de jogos, através de dinâmicas, através de brinquedos, né? Através de algumas ações que introduzam esta criança. Deixa eu fazer uma modificação aqui no sistema, aqui, senão, que introduz as crianças a esse mundo letrado, né? Sem essa necessidade de codificar, tá? Mas a experiência e as relações da criança, tá? Aí voltou aqui, deu uma escurecida. Mas a experiência e as relações da criança com a escrita, assim como todas as linguagens em igual importância, tá? Então é isso nesse sentido, a contação de história, literatura, receitas, notícias, poesias, textos traduzidos, individual, coletivamente com as crianças, comunicação entre a unidade e a família, ou seja, elas vão vivenciar ali livros, vão mexer em livros, né? Mas ela não sabe ler ainda, mas não tem problema, nós estamos introduzindo ela numa cultura letrada, tá? Identificação dos objetos pessoais, bebês, crianças pequenas, documentação, formas de expressão artística, tudo isso entra aí, tá? Na educação infantil valoriza-se a experiência corporal na relação com o letramento, sendo os textos narrativos, poéticos ou científicos tão importantes quanto a fala, a pintura, o som, o desenho, o movimento, enfim, tudo que incorpora a imaginação, certo? E ainda temos aqui, distanciam-se dessa concepções exercícios motores de escrita. É isso que a gente não pode cair na educação infantil, né? De querer ali forçar coisas. Lembra? Os eixos são interações e brincadeiras, né? Então, distanciam-se dessa concepções, exercícios motores de escrita, lições de casa, cópias de modelos, desenho, enfeites estereotipados, alfabetos e numerais destituídos de contexto, né? Então você pode utilizar ali os numerais numa brincadeira, numa atividade, sim, né? Nesse sentido, tá? Então é muito importante você ter isso, porque essa é a concepção de currículo que está aqui no documento de Campinas, né? Uma criança criativa, uma criança que produz cultura, né? Os eixos das brincadeiras, das interações, certo? Então, isso também está nesse documento aqui de currículo voltado para essas renovações inovadoras, tendo em vista ressignificar a cultura pelas culturas infantis, tá? Então, tecer fios e projetar caminhos, né? Isso é importante também. As diretrizes de educação infantil opõem-se às concepções espontaneístas e etapistas. Isso é importante. Ela opõe-se, né? A banca pode perguntar isso, sim, porque espontâneo, né? Vai lá, faz de qualquer jeito, não. E etapista, né? A criança está em tal etapa, né? Lembrando que cada criança é um ser singular, cada criança tem as suas especificidades e os seus tempos, né? Então, opõe-se a essa concepção etapista, desconsiderando o desenvolvimento das crianças em fases lineares e pré-determinadas, e consideram as relações cotidianas como seu constitutivo, incorporando ações como alimentar, higienizar, acalentar, tocar, com igual importância as atividades
organizadas em projetos outros que envolvem as artes, conhecimentos científicos, desde que não dicotomizados, tá? Portanto, demanda o planejamento intencional, olha aqui, ó, e a avaliação constante. Mas, Fábio, tem avaliação na educação infantil? Sim, o registro, né, os portfólios, as fotos, todo tipo de registro, aquilo ali mostra o desenvolvimento da criança. Isso é muito importante, né? A Isabel Alarcão já fala muito disso, né? Dos portfólios reflexivos, porque as anotações, os diários, né? Às vezes tem professor que gosta de fazer de diário, contando um pouco do desenvolvimento de cada criança. Tudo isso é muito importante para a avaliação, né? Há que se ressaltar, né, que banho planejado não significa nomear as partes do corpo mecanicamente, mas estabelecer relação plena naquele momento educativo de cuidado e atenção, né? Então, não é vou planejar o banho, né? Vou fazer isso, aquilo, né? Às vezes é uma música, um movimento, um brinquedo, né? Um estímulo ali que você vai pensar, né? Naquele momento do banho para a criança, para você aplicar ali o cuidar e o educar, tá? Então, olha só, o trabalho com projetos, né, é uma das possibilidades da efetivação dessas diretrizes curriculares nas unidades de educação infantil. E aí ele vai dar a concepção de projeto. Entende-se como projeto aquele trabalhado em que a escolha do objeto de estudo irá a partir da realidade em que o grupo de bebês e crianças pequenas está inserido, aquilo que irá despertar a curiosidade, a vontade de investigar, de conhecer mais profundamente, de olhar, de sentir e experimentar o entorno. Implica também na flexibilidade dos profissionais que estão à frente de cada turma, pois não será possível mais pautar-se nos modelos de planejamento prescritivos, mas sim e adotar práticas narrativas de situações coletivas nas quais se sente presente, lê-se, intui-se e constata que há um interesse cognoscente, fios e pistas são levantados como horizonte das possibilidades das tessituras do cotidiano. Ou seja, o olhar do professor não é pegar um planejamento pronto que você achou na internet e aplicar ali. Este planejamento tem que estar adequado à realidade do local, tá? Então, olha só, né? A ação dos profissionais que desenvolvem projetos exige atenção e sensibilidade aos sinais de interesses que as crianças apresentam. Necessitam prioritariamente de olhar aguçado, que se materializa por registros e observações dos acontecimentos, né? Aquilo que eu acabei de falar, os bebês estão no processo de aquisição da linguagem oral, mostram através de outras linguagens, especialmente corporal, as pistas por onde o projeto traça o seu caminho. O desafio do trabalho com projetos é constante, pois é preciso buscar informações sobre as temáticas que eles suscitam e as variadas formas que motivem os bebês e as crianças pequenas, né? É preciso você acabar tendo um processo ali de pesquisa dos materiais, de como executar aquilo, né? Eu lembro de uma experiência muito bacana de uma professora que pesquisou brincadeiras do mundo, né? Então, brincadeiras de outros povos, outras culturas, e trabalhou também brincadeiras da cultura local. Ou seja, ela trabalhou o local, que é importante, né? As práticas locais, e também ampliou a visão, mostrando brincadeiras de outras culturas, de outras crianças, de outras partes do mundo, né? Então, olha só, isso aí é uma proposta que trabalha, estuda, investiga, experiência, né? É um processo pedagógico que implica em relações de parceria frente ao conhecimento, curiosidade, desejo, demanda um profissional que respeita e acolhe as culturas infantis.
Os projetos possibilitam a integração entre turmas da unidade educacional e comunidade, né? Então, você pode ali trabalhar com outras turmas maiores, misturar, né? Claro, desde que tenha um planejamento, uma intencionalidade ali. Você pode trabalhar o bairro, uma comunidade, ONGs, enfim. Trabalho educativo diferencia das práticas com temas geradores ou centro de interesse e compatibiliza com outras propostas cotidianas, tais como atividades de artes plásticas, histórias variadas, músicas, passeios, cuidados, brincadeiras, que fazem parte do dia a dia, sem, no entanto, estarem ligadas ao projeto, né? Lembrando que o projeto ele tem ali um foco, um objetivo específico, né? E que a educação infantil tem várias atividades que acontecem ali. Significa, pois, considerar o princípio da atenção e as necessidades e desejos dos bebês e crianças pequenas, sem definir a prioristicamente o que será tratado e aberto ao imprevisto, né? Porque pode ser uma coisa fechada, porque durante o processo podem acontecer coisas importantes que você vai ter que ali replanejar, né? Então tem que ter uma flexibilidade aí, certo? Ter postura investigativa e manter constância na documentação do processo experienciado, a qual pode ser apresentada à comunidade educativa como um momento de culminância do projeto, né? Aquele fechamento, aquela apresentação para os pais, né? Então, a prática educativa deve ser previamente organizada para evitar o improviso, mas permitir imprevisto. Isso é importante, né? O improviso é uma coisa, o imprevisto é outra, né? Então, o improviso é quando você não se planeja, vai lá e faz qualquer coisa de qualquer jeito na hora. O imprevisto é que aconteceu alguma coisa, né? A criança travou lá na hora de apresentar o projeto, nossa, passou mal, enfim, é um imprevisto, certo? Né? E isso faz parte, né? Porque na vida nós vamos lidar com imprevistos. E lembrando, a escola prepara para a vida, né? Então, os imprevistos também são parte do aprendizado. Aconteceu alguma coisa, quebrou lá uma coisa que a criança ia fazer, então tem que improvisar na hora, né? Isso pode acontecer, tá? Possibilitando que os pequenos se tornem crianças e vivam a infância. O planejamento na educação, e aqui é em específico na educação infantil, de crianças de 0 a 6 anos, é um dos pilares do trabalho pedagógico para que pense previamente como será o trabalho de educadores e professoras junto à criança. Quanto à avaliação na educação infantil, considera-se que é intrínseca ao processo educativo. A instituição define de maneira participativa e democrática princípios de trabalho, critérios, formas e instrumentos de realização. Na REMEC, todo o trabalho de planejar e documentar a vivência educativa é organizado e sistematizado no projeto político e pedagógico, né? Projeto pedagógico de cada unidade educacional, que é revisto e avaliado constantemente de acordo com as especificidades, contando com a participação da comunidade. Veja a questão democrática aí, que está sempre presente nesses documentos. E aqui traz a resolução 5 de 2009 das diretrizes, né, a DCNI, a DCNEI, né, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico para avaliação do desenvolvimento da criança sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Isso é importante. Educação infantil não reprova, não dá nota, né? Não faz classificação, certo? O planejamento engloba a intencionalidade das ações, as formas de registro e a avaliação que apontam para o seu redimensionamento constante. É tudo aquilo que eu falei, né? É para realmente verificar ali o desenvolvimento das crianças.
E aí, 3 aspectos importantes na avaliação da educação infantil. E eu chamo a atenção, porque as bancas gostam quando um documento fala assim, 3 aspectos, né? 2 aspectos, 7 saberes. Eles adoram fazer pergunta disso, né? Então, anota aí, 3 aspectos importantes de avaliação na educação infantil. E eles gostam de perguntar, porque muita gente às vezes acha, não, na educação infantil não tem avaliação, né? Então, olha só. Protagonismo dos bebês e das crianças pequenas ao manifestar seus movimentos cognoscentes, seus processos sensíveis, seus prazeres e emoções. Documentação pedagógica que favorece a continuidade dos que as crianças elaboram, sistematizam, criam e inventam. E ação compartilhada com as famílias que contribui para a compreensão dos rumos e da importância da educação infantil. Então anote essas 3 aspectos importantes aí para você lembrar, né? Ó, o protagonismo dos bebês, né? No seu desenvolvimento, a documentação pedagógica que vai ali mostrar como que as crianças estão se desenvolvendo e essa ação com as famílias, sempre muito enfatizado nos documentos. Olha aqui, ó, nessas diretrizes considera-se que a documentação pedagógica constitui-se em ferramenta de escutar e olhar atento através dos diversos meios. Relatórios, anota isso aí, hein? Já caiu, a VUNESP já cobrou isso. Relatórios, planejamentos, entrevistas com as famílias, diário de campo. Lembra que eu falei do diário de campo e de classe? Ficha de avaliação descritiva das crianças, registro de tempos pedagógicos, vídeos, gravações, fotografias, painéis, portfólios, livros da vida, entre outros. Tudo isso são formas de acompanhamento e é importante você anotar isso aí. Anota, pega o caderninho, escreva, né? Porque já caiu essa pergunta, né? Enfatiza-se que os profissionais, na intencionalidade de sua ação educativa junto às crianças, planejam, documentam, avaliam, refletem, coletivizam os processos pedagógicos, organizam tempos e espaços criativos e instigantes, estabelecem diálogos diversificados entre e com as crianças, tá? Essas são ações constitutivas da educação infantil de qualidade, igualitária e rica em sentidos e significados para bebês e crianças pequenas. É possibilidade de vivenciar diferentes manifestações culturais e artísticas da instituição que extrapolam limites supravalorizados pela mídia e práticas consumistas, conhecendo e ampliando o repertório cultural, né? Então, eu não sei se cheguei a citar para vocês, muitas vezes falam assim, as crianças só ouvem esse tipo de música. Por quê? Porque o acesso delas é aquele tipo de música. E a escola tem um papel importante de ampliar os horizontes, né? De ampliar as vivências, de ampliar o olhar. Sempre na prova, quando você vai para uma prova, você tem que ir com a cabeça pensando nisso. Educação é sempre no ampliar, no aumentar, no incluir todos, né? Sempre são palavras, né? Nesse sentido, porque quando tem palavras que restringem, que segregam, que diminuem, você já desconfia da alternativa, né? Então, as concepções que orientam esse documento, eu já falei isso, que a criança, desde que nasce, se constitui sujeito sócio-histórico e de direitos. Anota para você não esquecer isso, porque muita gente tem aquela visão da criança, coitadinha da criança, tem que cuidar, né, fofinho e tal. Mas aqui já é essa visão de uma criança sujeito sócio-histórico, né? Então, tem que ter isso em mente, né? Nessa perspectiva, vivencia diferentes experiências, estabelece relações entre crianças, adultos, aprende, brinca, explora, cria fantasia, transgride, já apareceu por meio de diversas linguagens, gestual, Libras, né? Libras, verbal, plástica, dramática, musical, pela fala, ações do adulto e bebê, e tem suas múltiplas linguagens interpretadas e significadas, né? A criança é dotada de múltiplas linguagens. As múltiplas linguagens são diferentes manifestações expressivas presentes nas dimensões artísticas e culturais.
vivenciadas e criadas e recriadas por bebês, crianças pequenas, adultos, que se manifestam no desenho, pintura, literatura, música, libras, escrita, escultura, dança, fotografia, cinema, teatro, poesia, museus, choros, movimentos, entre tantas outras possibilidades, né? Tem até o livro que fala as múltiplas linguagens das crianças, né? Então, não há uma linguagem que se sobrepõe à outra. Todas são importantes, ó, todas são importantes. Os bebês e as crianças demonstram cotidianamente nos espaços coletivos quanto a arte e a ciência são indissociáveis, pois, partindo de sua curiosidade, exploram o entorno, criando teorias e significados às coisas que buscam a compreender. Os bebês e as crianças pequenas, assim como os cientistas, artistas e filósofos, na busca de compreensão e apreensão científica e estética do mundo, como propõem Gadini e Goldhaber, né? Então, olha só, essa riqueza, né, das crianças que estão ali curiosas, ansiosas de saber e as explicações, as coisas e o conhecimento. E cabe à educação infantil estimular todas essas coisas, tá bom? Vamos parar por aqui, certo? Aqui de novo e depois continuamos a nossa aula, né? Para a aula final. E lembrando, gente, ó, que eu vou falar aqui com vocês, deixa eu ver se eu consigo mudar a tela aqui, ó, do decreto, né? Porque muita gente ficou lá na dúvida e eu queria falar do decreto aqui, ó. Esse decreto que eu coloquei aqui na tela agora, que é o decreto de Campinas, que fala, tá bem pequenininho, né? Mas eu vou fazer um ampliado aqui para vocês, ainda tá bem pequenininho, depois eu vou fazer ampliado, olha aqui, que traz aqui, ó, os níveis, né, da educação aqui, que a gente falou, dos agrupamentos aqui no artigo 4, ó, agrupamento 1, criança de 3 meses a 1 ano e 5 meses, agrupamento 2, crianças de 1 ano e 6 meses e 2 anos e 11 meses de idade, e agrupamento 3 de 3 anos a 5 anos e 11 meses. Este é o agrupamento válido, tá? Este é o agrupamento válido, mas eu também vou colocar esse documento aí disponível, que é um decreto de Campinas. Quando eu falei no outro vídeo, eu estava falando no contexto histórico do primeiro agrupamento, lembra lá, eu estava em 2006, esse aqui já é de 2013, né? Então é esse aí que está na tela para vocês, tá? Mas depois eu vou fazer um vídeo só para explicar isso aqui, certo? Então, gente, até mais e até a próxima aula. Obrigado!